seguir então? Bem, vamos ver quem tem as suas perguntas para nós darmos continuidade. Se as perguntas forem sobre a apostasia, seria bom ainda, melhor ainda, mas vamos tentar compartilhar aí o máximo, né? Vamos ver? Sabemos que conscientemente há muitas pessoas que são lobos disfarçados de ovelhas, mas será que existe pessoas que não têm a consciência de que ele não está no caminho correto, de liderança, até mesmo? Sim. Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Existe sim, existe aquela pessoa que ela é falsa com plena consciência. E existe aquela pessoa que ela é falsa na inocência. Como é que o julgamento acontece nessa situação? Por exemplo, eu vi pessoas que acreditavam, não, eu fui consagrado, cara, eu fui consagrado pelo bispo, pelo apóstolo, o apóstolo disse que ouviu Deus e Deus mandou me consagrar e tal, então eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu sou um missionário, eu sou evangelista, eu sou sei lá o que, eu sou um presbítero. Então a pessoa é cega e ela acredita que aquilo tenha sido de Deus. Então ela está ali com o coração sincero, querendo fazer a obra, e tudo que ela vai encontrar pelo caminho é frustração. Pode chegar uma hora que algumas coisas aconteçam na vida dela. Primeiro, pode se desviar, porque o carro, as pressões, enfim, uma série de coisas acontecem, ela pode vir a se desviar, ou ela pode vir a tornar-se um mercenário, porque não vai ter o amparo de Deus, não vai ter o auxílio do Espírito Santo, vai ficar sem chão, porque tem gente que pensa que púlpito é moleza. Quando você tem coração sincero, meu irmão, púlpito não é moleza não. Quando você é um mercenário, o púlpito é moleza, você chega ali e pratica o seu mercenarismo. Mas quando você tem um coração sincero, o púlpito não é moleza como muita gente pensa não. Se Deus não estiver te amparando, você está frustrado. Vai se dar mal nessa vida. E o resultado é o que nós vemos por aí. Pessoas que, eu já preguei, eu já dirigi trabalho, eu já dirigi congregação, eu fui pastor não sei de onde, hoje estou desviado. Por que está desviado? Então, tem uma série de coisas que acontecem. Então, existe aquela pessoa que ela está numa falsidade, mas pela própria inocência dela. Ela não está pensando em si, ela realmente entrou naquilo ali pensando na obra, pensando em Deus. Eu conheci gente assim, então posso dizer. Tem aquela pessoa que ela é falsa mesmo, que ela não está pensando na obra, ela está pensando em si. Aí já é outra história. Ela está pensando no destaque do nome dela, no título que o nome dela vai ganhar. Eu sou o pastor, eu sou o destaque da igreja, eu sou o maior da igreja, tem esses pensamentos todos. Então, essa pessoa que é falsa, se ela reconhecer que a sua vida estaria precisando de um amparo maior, que você precisaria se dirigir a um lugar ou realizar alguma coisa, mas se ela se sentir ameaçada, se você for se dirigir a algum lugar, corre o risco de você abandonar aquela congregação, abandonar a ele não te dá dica. Por exemplo, eu quando dirigi como pastor auxiliar a Palavra Viva na Praça da Bandeira, tinha uns irmãos lá com alguns problemas, enfermidade e outras coisas mais. Eu não tinha ministério de cura. Eu cria e muitas vezes eu orei e vi diante dos meus olhos o milagre acontecer. Mas até então Deus não tinha me confirmado o ministério de cura, né? Então eu orava, juntava, clamava e víamos muitos resultados. E tinha coisa que nós não víamos.
Mas qual era o meu objetivo? Não era me engrandecer, era ver aquela pessoa edificada. Quantas vezes eu peguei gente lá da igreja e disse, vou te levar num lugar. Vou te levar num lugar que eu sei que tem um pastor, que o lugar não era longe, era perto. Tem um pastor lá que tem um ministério de cura tremendo. Vamos lá. Eu não queria saber se depois que a pessoa fosse lá, que aquele pastor orasse, que ela ficasse curada, se ela ia voltar ali para a congregação ou se ela ia ficar lá com aquele pastor. A mim não me interessava, porque eu sempre ensinei que a pessoa tem que orar e ver a direção que Deus tem para a sua vida. Às vezes Deus pode me levar num lugar, me curar lá, mas não quer que eu fique lá, Ele quer que eu fique aqui. Deus pode me levar num lugar para, sei lá, para aprender alguma coisa, mas não quer que eu fique lá, Ele quer que eu fique aqui. Ou vice-versa, as coisas acontecem de muita maneira. Então, esse tipo de atitude minha revela que eu não sou mercenário. Agora, o que o mercenário faz? Não vou levar a pessoa em tal igreja não, porque vai que ela fique curada lá e resolva ficar por lá. Aí eu não estou pensando na pessoa, eu não estou pensando na obra, eu estou pensando em mim. Então eu sou um falso, eu sou um mercenário, sou um hipócrita, sou um enganador. E é o que mais nós temos visto hoje, é assim. Inclusive as igrejas por aí proíbem. Quando não proíbem, criticam quando um membro seu foi visitar outra igreja. Normalmente até proíbe, discrimina. Quando não, solta umas piadinhas, reclama. Ô irmão, está visitando outra igreja? Aí vem com um monte de piadinhas. Por quê? Porque tem medo que a pessoa saia daquele lugar ali e vá para outro. Tem medo por quê? Porque ele perde em número, né? Em quantidade, e perde em dízimos, e perde em mão de obra. Tudo isso acontece por aí. Então, irmão, você tem que detectar. Existe sim a pessoa que é inocente na história, existe. Mas existe aquele que é verdadeiramente falso. E muitas vezes é aquela história. É um lobo com capa de ovelha. E você às vezes não consegue detectar isso simplesmente olhando, não. Tem que conhecer o profundo. Porque se nós somos cristãos, e eu seria o primeiro, irmão, vamos orar por uma situação. Não estamos vendo o resultado? Vamos clamar. Deus, qual é a direção? Se Deus disser assim, leve em tal lugar. Opa, irmão, vamos embora para lá, tal lugar. É direção de Deus. Agora, outros não fazem isso. Eu já fiz caravana com irmãos. Tinha um grupo que eu comecei a dirigir, de 16 pessoas, alguns anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, dentro de um apartamento. Era 16 pessoas, irmão, 16 pessoas é uma igreja. Éramos 16 e eu ali dirigindo esse grupo. Um dia, falei assim, vou levar vocês para vocês verem coisas tremendas e sobrenaturais. Peguei esse grupo todo e arrastei para uma igreja. E lá as pessoas viram como Deus falava em profecia, como Deus curava de trauma, como Deus operava várias coisas. Eu não queria saber se depois outros não iam voltar ali para a congregação. Eu não queria nada, a mim não me interessa mostrar às pessoas o espiritual. Eu conhecia o caminho e eu levava. Agora, não vejo ninguém fazer como eu. As pessoas normalmente impedem que você enxergue a existência de outras coisas para que você fique morto dentro da congregação, onde você está gerando número, mão de obra e dinheiro. Então é isso que muitas vezes a pessoa não detecta. Então esse é o verdadeiro mercenário, esse é o falso. Né? Agora tem sim pessoas que estão enganadas por aí. Mais perguntas? Pastor, eu fiz uma oração na qual, sobre a respeito da igreja em assembleia que eu estava. E o sonho que eu tive, ele estava fazendo um culto. E quando esse pastor subia para pregar a palavra, ele virava de costa e tirava a camisa. E ele se manifestava com um demônio que ele falava que era o pior, que estava ali, estava com muita fome para comer carne de cachorro. E a missionária, ela estava dentro do ventilador
assim no alto, e estava com as nádegas todas de fora. E o pastor saía para fora correndo, falava que estava com muita fome, queria carne de cachorro. Aí a igreja ficava vazia, todo mundo saía. Quando eu saía fora, tinha 5 cachorros pequenininhos, que era que ele estava criando. E os cachorros estavam cheios de carrapato. Eu ia tocar no cachorro, e eu falava assim, poxa, se eu cuidasse desse cachorro, ele ia ficar bom. Eu pensava no meu pensamento. E aí o sonho acabou. O que nós temos sempre falado, ensinado, é isso. Irmão, eu prego aqui isso, aquilo, aquilo outro, mas ninguém tem que acreditar como eu acredito. O que eu acredito eu não recebi de homens. Por isso eu ando bem fundamentado e ninguém me cala, nem delegado, nem lei. Estou rasgando lei por aí para quem quiser. Né? Nem juiz, estou zombando do judiciário, estou zombando da força policial, estou zombando. Por quê? Porque eu recebi algo de Deus e não vou voltar atrás. Nem se tiver que morrer ou que os meus olhos tenham que contemplar as coisas mais horripilantes, eu não vou voltar atrás naquilo que sei que recebi do Senhor. O que eu recebi, a estrada que eu recebi de Deus, só Deus pode mudar. Ninguém muda. E eu não volto atrás, sofra o que sofrer. E eu tenho as minhas renúncias. Então, o que eu aconselho às pessoas sempre é isso aqui, ó, é orar. Né? Então, quer dizer, quando eu digo, irmão, vai orar, aí vem o cara da Universal e diz, caramba, eu vi o demônio no púlpito. Aí vem o cara da Assembleia e diz assim, caramba, eu vi isso, aquilo, outro. Aí vem outro e diz assim, eu vi os ratos dentro da igreja. Eu vi, viu? Por quê? Porque foi orar. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei. Se não houver clamor, eu entendo que não há resposta. Agora, quando a pessoa se acomoda, né? Aquela velha história da árvore que está produzindo os frutos que eu quero. Qual é o fruto que eu quero? É o fruto do passeio, é o retiro espiritual, é o vamos para um clube na piscina. Tem uns malucos presbiterianos, servo do diabo aí, que faz um luau. O cara aluga um iate e leva o pessoal todo da igreja, os jovens, para ir namorar, encontrar o seu par, a sua cara metade, dentro do iate. Esqueci o nome do mercenário, está o tempo todo lá naquela Babilônia chamada Rádio Melodia. Pensa que é pastor. O camarada faz as palestras dele, né, as palhaçadas dele, com um roupão, uma cruz na frente, igualzinho o padre. Você olhando é um padre direitinho. Se bem que é capaz de ir para um lugar bem pior que os padres. Então, meu irmão, isso tudo não agrada a muitas pessoas. Bom, a igreja agora vai ter um evento no iate. Essa eu não quero perder. Nem eu ia querer perder, né? Iate, de luxo, alugado, tudo de graça. Para ir o quê? Namorar, ambiente de música romântica. Olha, os jovens estão doidos por isso. Mas nosso objetivo aqui não é criar jovens para o mundo nem para o reino do diabo. É criar revolucionários. Nós somos um povo diferente mesmo, ninguém se compara a nós, enquanto muita gente quer os tesouros da terra, nós estamos em busca de coisas do céu. Né? Cadeias, algemas, afronta, guerra. Nós queremos guerra, não queremos paz. Então, tem que orar. Orou? A resposta virá. E a resposta é sempre pessoal, é para a pessoa tomar uma atitude. Agora, eu tenho visto pessoas orarem, terem resposta de Deus e não mudar. Né? Tipo aquela, não, eu vou ficar aqui na igreja porque Deus me mostrou que está tudo errado, mas eu vou estar aqui orando. Vou estar aqui orando para Deus mudar as coisas aqui. É um inocente, é um cego. Nunca existiu na história do cristianismo um membro de igreja que orasse e a direção mudasse. Isso nunca existiu nem nunca vai existir. A Bíblia é muito clara quanto a isso, principalmente nas cartas de Apocalipse. Membro de igreja que viu que a igreja está errada, que Deus mostrou e não tomou atitude, estaria achando que vai influenciar alguma coisa, simplesmente ele vai para o inferno junto com todo mundo. Tem mais perguntas? Pastor, tem um missionário que eu conheço que ele saiu de uma igreja evangélica Assembleia, que o pastor dele pagava as pessoas para ficar manifestado no Espírito Santo. Quando ele soube disso, ele saiu da igreja dele, né? E agora, pastor, ele se uniu com um outro pastor, tá? Para fazer um projeto junto com o padre,
para tirar os jovens das ruas, aqueles que estão drogados, aqueles que estão se prostituindo. Então eles estão reunidos, né, junto com o padre para poder fazer esse projeto. E o padre ele é formado na PUC, teologia, então é um homem muito assim instruído, e eles estão os três se reunindo. Tem que saber se o objetivo deles é pegar esses ex-drogados, vamos assim dizer, e levar para o céu ou para o inferno, né? E aí juntou o diabo e um tal Jesus lá que eu não conheço, os dois estão trabalhando junto para resgatar os jovens. Ou vai levar para rezar a missa de sétimo dia, ou vai levar para culto de igreja. Pelo jeito, é a realidade, né? O que tem de gente aí, inclusive nós estamos vendo nesses últimos dias, cantores evangélicos subindo em palco com padres cantores. Irmão, leva lá. Não, é impossível. É impossível. Esse negócio de crente estar dividindo o mesmo palco com um cantor do mundo, crente dividindo o mesmo palco com padre cantor, irmão, entre luz e trevas não tem comunhão. Estão formando seus corais, todo mundo cantando. Tem um grupo evangélico, um grupo gospel aí, uma banda, que vive fazendo apresentação dentro das igrejas católicas. Que diz, estamos evangelizando através da música. É mesmo? Tem certeza? Então me aponta o número dos convertidos. Tem que me apontar o número dos convertidos. Contra fatos não há argumento. Então me aponta o número dos convertidos. Não, já rodaram 500 igrejas católicas, mas não me apresentaram nenhum convertido com a música deles. Não me apresentaram nenhum padre que deixou de ser padre, nenhum católico que deixou de ser católico. Essas misturas que tem por aí, gente que pensa que é alguma coisa. Quando chegar a hora deles escolherem o fruto, eles vão colher. Alguém mais? Pastor, eu fiquei em dúvida sobre essa questão que ela falou do padre e do pastor que estão fazendo esse trabalho. Há a possibilidade de Deus operar esse trabalho deles onde tem uma doutrina católica e uma doutrina evangélica? Nenhuma possibilidade. Se um pastor se uniu com um padre, ele não é pastor, ele não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não temos que compactuar com as obras infrutuosas das trevas. Como que eu vou me unir com um padre? Se eu sei, e aposto a minha vida que o cara está caminhando do inferno. Rezando missa, batizando criança, enganando o povo. Afinal de contas, onde está o grande palco do homossexualismo? Não é na Igreja Católica? Quem tem dúvida disso? Olha aí a situação dos padres. Olha aí os repórteres investigativos colocando tudo aí na televisão para o mundo inteiro ver a pouca vergonha. Desde os Estados Unidos, onde teve várias igrejas católicas fechadas, até a Europa. Como que um evangélico que tem vergonha na cara pode se unir com um padre? Impossível. Então, não tem Deus nesse trabalho, não tem a mínima chance de resgatar ninguém, só se tirar de um caldeirão de Satanás e jogar em outro. Porque não tem luz, não tem evangelho, não tem direção, né? Perguntas? Pastor, capítulo 7 do próprio livro de Mateus, Jesus ele fala, não julgueis para que não sejam julgados. Em que sentido ele está utilizando esse versículo para a nossa dispensação atual? Porque se utilizam desse versículo para nos atacar. Né? Exatamente. Essa é uma palavra sempre muito confundida, né? Irmão, olha, quando você aponta com seu dedo para lá, tem 3 dedos apontando para cá. Tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes vos julgarão a vós. Opa, então beleza, que me julguem com a medida que eu julgo. Estou feliz da vida. Se Deus me julgar com a medida em que eu julgo os outros, eu estou de bem com a vida, estou tranquilo. Agora, a Bíblia diz, não julgueis, tá? Se Deus me manda dizer assim, fariseus e saduceus, vocês são hipócritas. Opa, sou eu que estou julgando? Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus, ele está julgando? Que critério ele está usando? Que conhecimento, que entendimento, que revelação ele tem?
Aí ele vem e explica por quê. Vocês devoram a casa das viúvas. Vocês percorrem a terra e o mar, faz um discípulo e transformam ele 2 vezes mais em filho do diabo, pior do que vocês. Vocês... Tanta coisa que Jesus falou ali que me foge da memória. Enfim, vocês não entram no céu, isso que eu queria lembrar. Vocês não entram, olha o que Jesus está dizendo. Vocês não entram e não deixem entrar os que desejam entrar. Mas o povo via assim? O povo não via assim, mas Jesus via assim. Jesus está descendo a lenha neles. E aí eu não posso descer? Só se Jesus não me mandar descer. Jeremias chega diante do templo e sai acusando a nação inteira. Está julgando? Veja bem, o critério é a palavra. Jesus me deu uma palavra para pregar. E Paulo usou essa palavra, todo mundo usou. Não são templos os que são feitos, não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Paulo está julgando. Paulo está julgando ou está falando uma verdade? Então você tem que entender o que é o julgar, o seu julgar, né? E o julgar da palavra. Quando você usa o critério da palavra, não está usando o seu critério, não está usando o seu gosto, não está usando o seu ponto de vista. Quando você está usando o critério da palavra, a revelação bíblica, você é obrigado a falar. Não pode se omitir. Você tem que falar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas se eu fico calado, uma irmã do Japão me ligou, pastor, Japão você sabe como é, né, irmão? É budismo. Aí família budista, aquilo tudo. Ela abrir a boca, pronto. Todo mundo a critica, todo mundo cai em cima dela com tudo que tem direito. É confusão. Ela abrir a boca, lá vem confusão. Aí vem pedir meu conselho. Simplesmente sabe o que eu digo? Abre a tua boca, fale e não te cales. Tem mais, se a tua família, o teu marido, se todo mundo te abandonar, o teu Deus vai te amparar. Agora, se você se calar para agradar todo mundo, o teu Deus te abandona. Você escolhe com quem você quer ficar. Né? Porque, mas a família é a célula máter da sociedade. Que coisa bonita. Eu não reconheço isso, não. Eu não reconheço. Antes que Deus criasse a família, Ele criou a igreja. Pastor? Diz a Bíblia que todo dia, na viração do dia, Deus vinha e conversava com Adão. Isso para mim se chama, sabe o quê? Igreja. A igreja foi criada antes da mulher e antes da família. Amém? A comunhão ali com o homem está constituída a igreja, como um canal, como instituição. Cada um pode ter o seu ponto de vista. Eu tenho o meu. Então, irmão, se você está usando a palavra, irmão, está escrito aqui, tá vendo? Está escrito aqui, então aquele lá que está fazendo diferente é um mercenário. Está escrito aqui, aquele que está fazendo diferente é um falso profeta. Está escrito aqui, aquilo lá é um pilantra. Está escrito aquilo lá é um sem vergonha. Se você está usando a palavra, não é você que está julgando, é a palavra que está julgando. Agora, se eu me calo, se eu me calar, se eu não pregar, diz a Bíblia, como ouvirão? Se não há quem pregue. Foi o que eu falei para a irmã lá do Japão. Prega, rasga o verbo. A chance da sua casa ser salva, a chance de Deus se manifestar, é quando você abrir a boca. Se você se omitir, o Espírito Santo não vai agir. Ele não age em cima de covardia. Ele não vai agir em cima desse silêncio. A ordem é pregar. Em tempo, fora de tempo, é pregar. Então isso é o que eu penso, né? Nós não julgamos ninguém, mas apenas elucidamos o que diz a Bíblia. Uma vez eu estava na Igreja Batista e tinha um negócio lá que eles faziam que cada um podia ler um versículo bíblico. E uma vez na semana, cada um tinha o direito de chegar e fazer uma pregação na frente, uma palestra, levar um estudo. Uma vez eu apenas li um estudo de Atos capítulo 2. Só li aquilo ali, a passagem de Atos 2. Quando eu li aquela passagem bíblica, só em ler aquela passagem, a sobrinha do pastor levantou revoltada, bateu a porta e saiu. Só em ler. Eu não fiz comentário nenhum, ela nem sabia que eu ia comentar. Mas por quê? Só pelo fato deles não aceitarem a passagem de Atos 2. Cujo entendimento era até errado.
né, na questão de línguas estranhas, sinais, dons do Espírito Santo, tem muita coisa que nós temos estudado e visto que a interpretação antiga não estava de acordo, mas só na simples leitura. Agora, eu não sabia? Eu sabia. Eu sabia muito bem. Pouco me importa. Amém? Pouco me importa. Eu não posso omitir a verdade. Eu não posso omitir os textos bíblicos. Eu tenho que estudar, conhecer e pregar. Essa é a realidade. Pastor, com a queda vertiginosa da igreja, na sociedade que nós vivemos, existe lei para todos os tipos, vamos dizer assim, para se mover, para isso e para aquilo. Às vezes eu coloco o som lá em casa, ensinando o povo a realidade, levando a verdade daqui para lá, e muitas vezes acontece das pessoas jogarem pedra, jogarem isso, e quererem quebrar, e quererem bater. Tem um vizinho lá, né, que ele veio me ameaçando direto, e até mostrou para o povo um garrote, disse que está doido para me pegar, mas eu deixo o portão aberto e sempre digo bem claro, se as pessoas acharem que pode me bater, é só entrar dentro do quintal, que aí as coisas podem um pouco se complicar no ponto de vista. Aí eu fico perguntando, como é que nós devemos agir diante de tantas leis e de tanta sociedade e da queda realmente vertiginosa da igreja? Irmão, o que acontece é o seguinte, nós sempre costumamos resumir muito da nossa vida sobre aquela questão direção de Deus. Deus mandou colocar o som? Coloca o som. Se Deus mandou jogar pedra, estão jogando pedra até hoje, estão incendiando igrejas por aí, na Índia, na China, estão incendiando igrejas no Oriente Médio. Aqui, quantas vezes já não jogaram pedra aqui? Né? E o tempo todo, vocês lembram? Então, mas e daí? Deus mandou fazer a obra aqui? Podem jogar pedra à vontade. Uma coisa eu sei, que vai ter um limite, uma hora Deus vai agir. Seja como for, tudo tem um limite. Se é eu sendo martirizado, se é eu sendo esquartejado, ou se os inimigos indo parar na cadeira de roda, ou indo parar no xadrez, ou indo ser morto num acidente de carro. Eu não sei como Deus vai fazer. Uma coisa eu sei, que eu não posso sair da direção, da estrada. Por exemplo, na Praça da Bandeira, abrimos a igreja lá. Aí o traficante mandou um recado. Fecha e não queremos igreja aí. Meu irmão, a igreja ficou até a hora que eu saí de lá pela direção de Deus. E os traficantes baixaram a sepultura. Porque eu disse, não, eles mandaram recado, se eles são homens e honram as calças que vestem, vem fechar a igreja. Não vieram. Né? E eu vi eles estendidos lá na esquina, mortos, cerca de uns 10 dias depois. Tantos casos, não sei se esse foi no dia seguinte ou se foi 10 dias depois, tem tantos casos. Agora, eu conheci 2 casos de pastores que subiram 2 morros diferentes e o primeiro recebeu recado dos traficantes, fecha a igreja aí, nós não queremos igreja aí não. Ele fechou a igreja e foi-se. O segundo, a mesma coisa, fecha a igreja aí, ele fechou a igreja e foi-se. Conheci na Igreja Batista da Gamboa, sempre falo, tinha um trabalho aqui na Central. Aí os homens da vida torta lá, os cafetões, etc., disseram para a igreja, ó, não queremos mais pregação aqui não. Os irmãos batistas simplesmente disseram, já que eles não querem mais pregação, eles não querem ser salvos, então não vamos pregar aqui não, vamos embora. Ora, se eles não querem ser salvos, outros querem ser salvos. E a praça é deles? Não, cadê Deus? Muita gente é assim, crê num Deus até a primeira ameaça. Enquanto está tudo bem, Deus é poderoso, Deus abriu as portas, mas quando vem a primeira ameaça, não, caramba, vamos embora daqui. Por quê? Porque tinha prostitutas se convertendo ali na Praça da Central do Brasil, que é um ponto de prostituição, e os camaradas não queriam, porque cada prostituta que se convertia era menos dinheiro que eles arrecadavam. Aí a igreja que dizia que Deus tinha dado aquela direção, agora se sente ameaçada e tira o time de campo. Então, o que nós temos que fazer? Direção, meu irmão. Ameaças, nada vence. Olha aí, nós temos um histórico de estar vencendo o sistema jurídico, estamos vencendo delegados. Ninguém pode, com a gente espera os vídeos que vem pela frente que já penetraram aqui na minha mente. Né? Espero o ministério que venceu aos delegados. É por aí para frente. E isso nós vamos fazer, montar e jogar na internet. Não temos medo de nada. Desde que reconheçamos que estamos na direção. Vou te matar. Vai ser hoje ou vai ser amanhã?
Né? Ah, vou fazer, vou acontecer. Vai ser hoje, vai ser amanhã. Se Deus me disser assim, cala a boca, não fala nada e vai como ovelha muda ao matadouro. Beleza, eu vou. Agora, se Deus me disser assim, não, lá eu vou te dar a palavra. Beleza também. Se Jesus me disser cala, eu calo. Todo mundo vai ser uma montanha na minha frente. Mas se Ele me disser fala, eu falo. E todo mundo vai ser uma formiga na minha frente. Então a questão é sempre essa, é direção. Por isso que eu falo, irmão, está na direção, está clamando, está buscando, está orando. Deus está falando, Deus está dirigindo, Deus está dando força, está abrindo as portas. Está vendo Deus, está sentindo Deus realmente. Segue a direção. O resto, uma pedra não vai alterar em nada, um palavrão, uma ameaça com um revólver, deixa rodar revólver a hora que quiser, deixa dizer que vai matar, que vai fazer, que vai acontecer. Se tu está na direção, meu irmão, vai colher os frutos do que Deus plantou, do que você plantou com Deus. Mais perguntas? Sei que o irmão comentou também sobre julgar, sobre isso quando se é acusado. O mestre também deixou uma lição na controvérsia entre os judeus e os judeus, quando ele transgrediu o sábado também na lei de Moisés, curando no sábado, né? Que ele deixou uma lição para os judeus dizendo não julguei segundo a aparência, sim pela reta justiça. Né? Certo. Não julguei segundo a aparência. Aparência é aquilo que bate aos meus olhos. Mas se eu vou para o espiritual, ora, quando eu julgo segundo o prumo da palavra, como é que eu vou pregar contra os mercenários pelos meus próprios conceitos? Não, não pode. Tudo que eu for fazer no reino de Deus tem que ser pelo conceito da palavra. A Bíblia é regra. Então, pela aparência, eu estou condenando todo mundo, estou condenando a mim mesmo. Por aparência, olhando para nós, todos nós parecemos iguais. Mas no espiritual, naquilo que vai dentro de cada um de nós, a diferença está aí. Né? E Deus sabe isso. Deus sabe disso. Então, nós estamos aí sim, o nosso ministério é de denúncia e nós faremos muito mais inimigos do que amigos. Isto é marca registrada do Ministério da Restauração. Sempre fazer mais inimigos do que amigos. Mas vamos cumprir o nosso papel. Então, segundo vistas, não. Não queremos saber. Não é o que eu penso que é o certo, ou o que eu deixo de pensar que é o errado. Não, mas o que a Bíblia diz. Isso é o certo ou é o errado. Ninguém mais? Não? Não perguntei. Uma pergunta do Santana. Pastor, estive lendo o livro de Hebreus e não pude compreender o que quer dizer realmente essa passagem de Hebreus 6 que diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O pastor pode me ajudar? O que acontece? Tem aí, inclusive, um erro, né? Ele fala da imposição de mãos, né? Usa isso como sendo parte da doutrina do Evangelho, e não é. Isto não é parte da doutrina do Evangelho. Jesus não ensinou isso. O que era essa imposição de mãos? Paulo chega até o ponto de dizer assim: Timóteo, sobre o dom que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Paulo está louco. Interna esse cara. Dizer que um dom espiritual foi dado a alguém obrigatoriamente pela imposição das mãos dele, é uma loucura. Isso é uma loucura desqualificada. Porque até mesmo eu não poderia nem chegar até aqui. Jamais. Então, dizer que impôs as mãos e Deus se manifestou como se o impor das mãos fosse uma obrigatoriedade, como se a questão não fosse acontecer se Paulo não tivesse imposto as mãos, né? Isso é uma loucura. Nunca, jamais o dom de Deus está vinculado à manifestação de um homem, né? Um homem dependendo do outro, não. O que acontece são os caminhos de Deus. Várias coisas aconteciam na presença de Paulo, né? E até quando Paulo está assim orando pelas pessoas, as coisas aconteciam sim. Está lá vários relatos na Bíblia. Mas não quer dizer que se Paulo não tivesse tido aquela atitude física, que nada teria acontecido.
Paulo impôs as mãos orando por Timóteo. Não, Deus está usando aquele momento, Deus está usando aquela reunião. O coração de Timóteo estava pronto para receber aquilo ali. A vida de Timóteo estava pronta. Não adiantava, se Timóteo não estivesse pronto, não ia adiantar Paulo estar orando, não ia adiantar aquele momento. Senão, se fosse assim, eu impus as mãos e o dom de Deus se manifestou. Então eu vou sair por aí, colocando a mão na cabeça dos traficantes, de todo mundo no meio da rua, e determinando que o dom de Deus se manifeste. Como se Paulo fosse a razão da manifestação do Espírito Santo para que alguém pudesse vir a colher dons. Não. Paulo colocou a mão sobre a sua cabeça, Paulo colocou a mão sobre a minha cabeça, Pedro colocou a mão sobre a sua cabeça ou sobre a minha. Quem pôs a mão sobre a nossa cabeça? Isso não é a realidade. O dom de Deus se manifesta direto do Espírito Santo. Agora, ele usa os momentos solenes da reunião do seu povo. É diferente, mas não está vinculado às mãos de Paulo, às mãos de Pedro, ou às minhas mãos, à mão de quem quer que seja. Não, Deus usa vários caminhos, mas dizer que uma pessoa só vai ser curada se eu tocar, ou se eu orar, essa não é bem a realidade. Agora, Deus usar momentos, situações para mostrar as suas realidades, ou despertar as pessoas a certas direções, certos entendimentos, certas compreensões, tudo isso é louvável. Mas dizer que se Paulo não tivesse posto a mão sobre Timóteo, que ele não seria capaz de estar manifestando os dons que manifestou, aí não, aí já não é a realidade. E outra coisa ali, Hebreus fala de, no comecinho ele pergunta, ele comenta uma coisa. Por isso, pondo de parte os princípios... Sim, os princípios, né, da doutrina, né? Então, aquelas coisas que são ditas ali, como base, aí ele fala, por favor, Afonso. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. Sim, tá jóia. Não lançando de novo, né? Ou seja, o que o autor de Hebreus aí está procurando fazer com os irmãos ali? Ele está querendo levar as pessoas a um enlevo espiritual, levá-las a uma perfeição. Só que essas pessoas estão ainda, pelo que ele está detectando, com coisas muito rudimentares. Então, vocês ainda estão perdidos com o negócio de imposição de mãos, com o negócio dos batismos. Essas doutrinas aí já são ultrapassadas. Já estava na hora de vocês estarem vendo coisas mais profundas, mais espirituais. É isso que ele fala o tempo todo ali. Deus é repleto dessas chicotadas, vamos assim dizer. Então, irmão, é o que acontece dia a dia. Hoje você vê que muitos cristãos, irmãos nossos por aí, vamos dizer, estão vivendo rudimentos. Estão vivendo coisas desde o princípio do Evangelho, quando nós já estamos na última estação, já estamos no encerramento da era da igreja, as pessoas estão se comportando como se a igreja tivesse sido fundada agora. Estão buscando coisas que eram concernentes à primeira estação da igreja, ao primeiro tempo. Estão buscando coisas como se nada tivesse acontecido, como se a igreja hoje tivesse o mesmo aspecto comportamental desde o princípio. É isso que está acontecendo. E é isso que acontece ali em Hebreus, quando o escritor tenta colocar os hebreus num enlevo mais profundo, né? Que pelo jeito não conseguia. Era muito difícil as pessoas, ainda é hoje, abandonarem a tradição. Tradição é o que tem matado muito da igreja. É uma pergunta do Edilberto. Pastor, pode uma pessoa se converter sem precisar ir numa igreja fazer a oração da conversão que geralmente os pastores fazem? Não existe oração da conversão. O que existe é mudança de vida. A conversão não é o que você produz com o seu lado. A partir de hoje eu vou seguir Jesus. Isso aí não significa nada para ninguém. Ninguém quer ouvir isso, isso é besteira, não interessa para ninguém. Eu quero ver se a partir de hoje você vai seguir Jesus com as suas atitudes, com a sua mudança de vida. Se a tua retórica vai ser diferente. Entendeu? Então não existe oração de conversão. Declara aí, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, a partir de hoje eu vou te seguir. Isso aí foi uma palhaçada
que alguns desocupados criaram, oração da conversão. Isso faz até parte das cartilhas dos batistas. Isso é uma palhaçada, meu irmão. Não existe oração de conversão. Conversão, ela é mostrada na sua mudança de vida, na sua mudança de comportamento. Conversão é isso aí, quando você começa a produzir frutos diferentes. Isso prova que você é uma pessoa diferente. É um comentário do Gilberto. Pastor, os irmãos ficam chocados quando me perguntam por que eu não vou mais à igreja. E eu digo que ouço o culto pela internet. Tá jóia. Se a igreja que ele ia, ele reconhece que não é uma igreja, que é o que mais tem por aí, lugares com fachada de igreja que não são mais igreja. Se está indo lá para receber uma rosa, está indo lá para ouvir besteira, está indo lá para ver o discurso de político, ele não está numa igreja. Então ele precisa realmente ir para algum lugar que o edifica, onde ele ouça as coisas verdadeiras, onde ele possa se deparar com estudos verdadeiros. Se Deus dirigiu ele para a internet, está aí, a igreja dele é aí. Né? Hoje o que mais falta no mundo é a igreja. É uma pergunta da Ira. Pastor, sonhar que as paredes da minha igreja caíam, se rachava e caía. O que isso quer dizer? Tenho sonhado muito com confusão na igreja, mas tem um evangelista na igreja que sempre fala que Deus está dando uma visão de bola de fogo e que Deus vai fazer e acontecer. Mas não vejo e não sinto nada. Tomar cuidado para colocar ele não se queimar com tanta bola de fogo. Porque essas visões, bola de fogo, tá aí um propósito, um objetivo, sabe, irmão? Não se traduz, estou vendo uma luz, estou vendo uma bola de fogo, mas aquilo ali, se Deus mostrar alguma coisa, entendeu? Você sente, quando Deus mostra, você sente uma ação do Espírito Santo. Agora eu estou vendo, em todo culto, estou vendo. E quando você ouve aquela visão que a pessoa fala, você não sente nada, não edifica nada, a igreja está sempre do mesmo jeito, não muda nada. Enfim, sei lá, isso aí é coisa falsa. Irmão, estou vendo uma bola de fogo, irmão, estou vendo o céu aberto, estou vendo isso. Tá, mas você não sente nada. No meio que a profecia está acontecendo, na hora que o Espírito Santo está trazendo aquela coisa, você não sente nada. Não, meu irmão, quando existe uma ação do Espírito Santo dentro da igreja, todo mundo sente alguma coisa. Todo mundo sente alguma coisa. Tu sente um impacto, tu sente um arrepio, tu sente uma força, tu sente um tremor, sei lá o que você sente, mas alguma coisa você sente quando o Espírito Santo está atuando, né? Então, aí na questão é o seguinte, se ela simplesmente viu as paredes cair, ela tem que buscar em Deus. O que significa isso? Porque as coisas podem ter várias interpretações. Por exemplo, o que significa cabelo? Sedução. E os cabelos de Sansão também significava sedução? Não é verdade? Cabelo na Bíblia significa sedução, mas os cabelos de Sansão não significava sedução, significava voto com Deus. E aí? Então é por isso que a gente fala. Teve um irmão aqui na igreja que teve uma visão de uma situação, uma visão, um sonho, né? Em que paredes, telhados da nossa igreja tinham sido detonados. Mas quando ele olhava, as estruturas, elas estavam perfeitamente no lugar. E eu tranquilamente dizia, tá vendo a estrutura? Tudo certinho, tudo forte, exatamente assim e tal. Então isso aí significa o quê? Né? Significa mudanças, mas a estrutura é a mesma, a estrutura permanece a mesma. Então tem que orar, né? Já é um motivo para orar. Tem alguma coisa, pode ser uma coisa de realmente mostrar que a coisa vai abaixo, que não tem mais sentido, ou pode significar outras coisas. Eu não quero aqui nem mencionar o que pode significar, para não confundir a cabeça de ninguém. Porque tem gente que costuma muito interpretar a coisa sempre pelo lado bom, do que pelo lado ruim. Essa é uma tendência, então não quero nem comentar os detalhes. Então ela tem que orar e buscar. Deus, o Senhor me mostrou isso, por quê? O que está acontecendo ou o que vai acontecer e que atitude eu tenho que ter? Buscou em Deus, da mesma maneira que Deus já mostrou, um detalhe, vai continuar mostrando. E aí tome a atitude que Deus der a direção. É uma pergunta da Raquel.
pregar nas igrejas está precisando de um como você aqui. Se Jesus me mandar, eu vou até para pregar na rua, nos bares, nos botecos, na boate. Aonde Ele me mandar, eu vou. Entendeu, irmão? Aonde Ele me mandar, eu vou. Agora, só arredo o pé se Jesus mandar. Diferente de uma turma que tem por aí doido para... Opa, vou para a Espanha. Aí depois volta. Irmão, eu já estive na Espanha. Tá, fazendo o quê? Tomando picolé, sorvete? Irmãos, eu já estive nos Estados Unidos. Tá bom, como se estar nos Estados Unidos fosse mais importante que ter estado no Brasil. Irmão, eu estive na Itália pregando durante 5 anos. Tá, como se fosse mais importante que estar num dos morros carioca pregando. Não, meu irmão, o negócio é você estar onde Deus quer que você esteja. Então eu vou em qualquer lugar, desde que Jesus me mande, né? Sempre ressaltando que viajar não é comigo. Esse negócio de fazer mala e novas acomodações. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar muito quieta. Mas se Jesus mandar, eu vou. Amém? Encerramos aqui também. Temos perguntas? Não? Então vamos ficar por aqui. Vamos agradecer a Deus. Senhor amado, Deus vivo e poderoso, nós te glorificamos nesta hora, ó Pai, porque reconhecemos que a Tua mão é poderosa, a Tua compaixão nos tem sustentado. E, ó Deus, nós estamos diante de Ti para pedir que o Senhor nos sonde, nos examine, vê, ó Deus, se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Porque nós sabemos que há caminhos que para nós, homens, parecem bons, mas o final é caminho de morte. Mas nós estamos aqui, ó Deus, clamando, arreda de nós o caminho de morte, ó Deus, destrói em nós os conceitos que não são condizentes com a Tua palavra, Senhor, afasta de nós, ó Deus, o cálice da loucura, Senhor, e nos dá, ó Deus, a Tua direção, nos dá, ó Deus, a Tua revelação, e nós, Senhor, queremos prometer que seremos fiéis, se a Tua mensagem, ó Deus, para nós, soar ao mundo como loucura, nós continuaremos pregando como o poder de Deus. O que nós queremos é que o Senhor se manifeste a nós, que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia, porque nós reconhecemos que nesta última estação, ó Deus, muitos olharão para nós e rejeitarão os nossos frutos, mas nós estaremos produzindo, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja. Por isso, agracia-nos com a Tua misericórdia, com a Tua revelação, para que verdadeiramente, ó Deus, as nossas vidas sirvam para louvor e glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz em nome de Jesus.